Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Olá! Oi, Sandra. Bom, que delícia ter você aqui comigo. Eu estou achando também, muito legal, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, depois de apanhar aqui da tecnologia, idas e vindas, enfim, consegui. Ai, tudo muito novo para a gente. Dá mais emoção, né, Dri? Dá mais emoção. Com certeza, com certeza. Bom, eu estou aqui com a Adriana Chaves, particularmente próxima a ela, posso chamá-la de Dri. Acho que muita gente chama de Dri, né? Uma pessoa muito querida, uma executiva muito experiente, que vem aí de uma carreira de muitos anos do outro lado da mesa como cliente, trabalhou na Unilever, ela vai contar a história dela para vocês, e depois migrou para um papel, que é um papel mais de consultora, de ajudar as empresas a atingir seus resultados através de programas voltados para talentos, dentro da Grupo Companhia de Talentos. Dri, obrigada por estar aqui comigo, por ter aceito participar do meu podcast, só estou trazendo gente especial, gente que eu admiro, você é uma delas, e espero que eu e aqui quem estiver nos ouvindo também aprenda muito aí com o nosso bate-papo. Sandra, é um prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou uma fã sua, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que trabalhou com você que você não tem subordinados ou liderados, você tem uma legião de fãs, e eu faço parte dessa legião. Ah, querida, Obrigada. Aqui é admiração mútua. Eu falo que a gente não faz amizade, não conhece as pessoas, a gente marca o encontro, né? E aí, quando a gente se encontra e bate aquela sinergia, pensamento, valor, é porque a gente já se conhecia antes, foi só o momento na vida, né? Que legal. Muito bom. Conta um pouquinho aqui pra gente da tua história, quem é a Adriana Chaves, pessoal e profissionalmente, compartilha com a gente. Bom, Sandra, eu sou uma interiorana, né? Sempre morei no interior, continuo morando, nasci numa cidadezinha muito pequenininha e tive e tenho, graças a Deus, ainda os pais muito voltados para a educação. Eles sempre achavam que, apesar da gente morar lá no interiorzão, era uma cidadezinha de 15 mil habitantes, que a gente tinha que estudar. E estudar para ser alguém na vida, né? Segundo eles, e para ser uma mulher independente. Então, acho que isso eu trago sempre e amo estudar até hoje, né? E aí eu vim para a cidade grande, né, que foi Campinas, fazer a faculdade, fiz engenharia, e entrei como trainee, né, na Unilever, pelas mãos da Sofia Esteves, né, que é minha sócia hoje na Companhia de Talentos, e eu entrei pela Companhia de Talentos. Então, o mundo realmente dá volta, né? Essas conexões são muito legais, né? E fiquei lá por 15 anos na Unilever, trabalhei um bom tempo, né? Cheguei a diretora de recursos humanos para a América Latina da área de supply chain. E depois eu vim para a Electro, que é aqui no interior também, né, em Campinas. Trabalhei como diretora de recursos humanos lá por 3 anos. Quando eu saí de lá, a Sofia me convidou, então, para estar com ela na Companhia de Talentos, trazendo a área de desenvolvimento de pessoas. Então, desde então, eu estou lá na Companhia de Talentos, trabalhando com um grupo de sócias maravilhosas, mulheres poderosas, que tem muito como missão aí, trazer esses jovens para a vida profissional, para que eles concretizem seus sonhos, né, no mundo do trabalho. Então, um pouquinho de mim, sou casada, né, com Alexandre já há 29 anos, tenho 2 filhos, a Isabela e o Rafael, também já estão endereçados aí na vida, então é um pouquinho de mim. Delícia, começou jovem e isso é gostoso, né, a gente curte o momento dos filhos depois, né? Nem me fala. E Dri, Companhia de Talentos, todo mundo fica questionando o que é talento, né? Acho que é um primeiro ponto que a gente pode falar. E às vezes as pessoas segregam, né? Ou seja,
tem um estigma ou um conceito para talento e as outras pessoas na organização não são. Como é que os clientes falam com você? Eles têm essa visão? O que vocês, como companhia e referência no mercado que vocês são, tratam como talento? Sandra, eu acho que, assim, talento não é uma resposta fácil de dar, né? O que é talento? A minha primeira pergunta é: talento para quê? Né? Talento para quê? Eu acho que todo mundo tem talento, depende para quê, né? Uns são bons numa coisa, outros são bons na outra, uns treinam muito para serem bons, outros nascem já bons, né? E depende do quê, né? Então, eu nunca gosto de classificar muito esse negócio de que é talento, que não é talento, né? A pergunta sempre é para quê, né? E é engraçado que quando a gente chega num cliente para definir o perfil, né, daquele jovem que vai vir trabalhar com ele, seja num programa de estágio, ou seja num programa de trainee, eu acho que tem uma expectativa tão grande, né, eles colocam tantos pré-requisitos e tantas qualidades que eles esperam que esse jovem traga, que aí a minha pergunta é: tá bom, essa super mulher, este super homem que a gente vai trazer aqui para dentro vai ser liderado por quem aí dentro, né? Então, essa é outra pergunta que eu gosto de fazer, ótima. Né? Tem que ter Deus, né, para liderar isso aí. Acho que no mínimo Deus, acho que nem sei. Então, porque daí a gente vai, nós queremos um jovem que seja questionador, Depois você vai ver o jovem é demitido porque foi questionador, né? Então, acho que as conversas acabam sendo uma conversa muito de vamos pôr o pé no chão, né? Vamos descrever bem esse jovem super mega blaster que você quer trazer aqui, porque talvez você não tenha gente para liderá-lo aí dentro, né? Verdade. Então... Ótima, adorei a resposta. E eu vejo muito isso também, sabe, Dri? Essa expectativa em relação a quem você vai trazer. Vejo também muito o que você falou do que é talento, né? E também tem o Marcus Buckingham que fala isso também que você falou, que todo mundo tem talento, depende. E aí, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a melhorar. E eu acho isso muito bom, porque isso inclui. Quando a gente fica só no talento estigmatizado, a gente acaba excluindo, né? E aí você trouxe um comentário assim muito relevante que eu não posso perder, é que eles buscam o super-homem e o super-mulher. Além de ter esse problema que você falou, quem vai liderar, tem uma questão que acaba excluindo das oportunidades uma força de trabalho, se eu posso dizer assim, mas um grupo de profissionais ou potenciais profissionais que já estão incluídos socialmente, não? Ainda existe essa exigência de formação na escola de primeira linha, idiomas, experiência fora no exterior, enfim, ainda existe isso? Ou essa ficha já caiu de que se a gente continuar com essa exigência, a gente não traz o novo, diverso? Depende da empresa, né, Sandra? Infelizmente, ainda existe, né? Ainda existe em grandes empresas também, em pequenas também, quer dizer, não é o tamanho da empresa que está determinando muito isso. Eu acho que o tom da diversidade, ele está sendo dado muito pelaquilo que a empresa está sendo cobrada, ora pelos clientes, ora pelos consumidores, ora pela sociedade. E aí que elas começam a se mobilizar, né? Que realmente precisam olhar o todo e não só uma partinha deles. E a gente tem visto projetos lindos sendo conduzidos dentro de algumas empresas, né? Não é a maioria ainda, mas de algumas sim, e esses projetos estão sendo tão bem conceituados pelo mercado e estão trazendo, de fato, mudanças significativas para dentro das organizações, que eles, oxalá, né, seja bastante piada a partir desse momento que esses resultados estão sendo mostrados, né. Então, eu vejo que sim, temos progredido, mas ainda não em 100% das organizações. Acho que vai levar um tempo ainda, né? Ainda vai levar um tempo. Fala. Desculpa, mas pode falar. Não, pode falar. Mas que eu ia falar que a gente tem um acompanhamento grande e bem próximo dos jovens, né?
E muitas vezes, quando a gente abre programas que têm um viés de diversidade, principalmente para os programas de trainee, que sempre tiveram aquela pecha de ser os programas elitizados, né? Só passa em programa de trainee quem fez estágio em grandes empresas ou quem esteve no exterior fazendo intercâmbio, ou se fala inglês, espanhol, japonês e alemão fluentes, né? Então, assim, tem esse estigma de que o programa de trainee tem todas essas exigências. E não é errado ter, porque por muitos anos isso foi verdadeiro, né? Mas aí, acompanhando esses jovens, quando tem a oportunidade deles se inscreverem num programa que não tem todas essas exigências, ele ainda não se sente confortável para fazê-lo, né? Então, a comunicação desse processo, ela é até mais importante de como vai ser feito, quem vai fazer, quem vai participar da seleção, que vieses são esses que esses gestores podem ter ou não, talvez mais importante até do que a seleção em si, lá no final das contas, entendeu? Concordo. E é uma jornada, né? A gente está realmente passando por uma jornada intensa aí nesse processo. E a gente está sempre muito juntas, eu e você, em vários programas, né, em paralelos aí sociais, né, Dri? E uma coisa que eu vejo, e eu acredito, até por uma história até pessoal, existe uma diferença, sim, de formação de base, existe, sim, uma diferença em oportunidades, de realidade. E para esse jovem se destacar dentre tantos com outras capacidades e preparados, e até com uma autoconfiança, né? Porque quando você vem de um lar mais estável, quando você vem de uma história melhor, até como nossos filhos hoje, graças a Deus, estão vivendo, ele tem uma autoconfiança, ele tem já um lugar que ele participa na sociedade. E aí, para esse jovem que está vindo lá da comunidade e que você, com outro viés, está buscando ele, está vendo que ele tem o brilho nos olhos e potencial, mas na dinâmica, no processo, fica claro esse gap, ou não? Olha, e aí, Sandra, eu acho que vai muito do que a gente põe para discutir dentro daquele processo, entendeu? Então, muitas vezes, a dinâmica de grupo, ela é conduzida com temas que talvez eles não alcancem, porque não viveram essa realidade. Mas se você coloca um tema que eles alcancem, e até melhor do que aquele que foi criado de um jeito um pouco mais berço de ouro, vamos dizer assim, né? Ele vai competir e vai ganhar o jogo, entendeu? Então eu vejo que tem pró e contra, né? Tem pró e contra, então é importante você tomar muito cuidado na hora que você monta o que vai ser perguntado, o que vai ser debatido, o que você vai trazer para aquela sala de discussão, porque senão você pode fazer com que essa pessoa perca o jogo de entrada, né? Nossa, e incrível aí isso. E é interessante, eu estava fazendo uma aula uma vez a convite de uma professora aqui de uma faculdade do interior, e ela falou, vem aqui, vamos fazer uma dinâmica de grupo para eles entenderem o que é dinâmica de grupo. E eu trouxe um tema social, né, para discutir. E tinha muito a ver com a classe social, o tema que eu trouxe, né, para debater classe social e raça. Então, quando a gente colocou os grupos para discutirem, as pessoas que eram uma faculdade cara aqui do interior, mas tem bolsistas, as pessoas que eram bolsistas, assim, deram um show, e assim, não teve o que falar, entendeu? Então, que tema que você vai trazer ali para dentro da sala, ele é muito importante, para que eles tenham um espaço de mostrar quem são, sabe? Verdade. E aí você trouxe um ponto muito importante que eu não estava pensando, esse contra e esse pró, né? Que é a questão da resiliência, né? Dependendo do que você colocar. Mas se você for por um lado muito mais de profundidade, de
de conhecimentos gerais, de uma formação, acho que aí fica desequilibrado. Então, tem que ter muita experiência e muita sabedoria nesse trabalho de vocês. Até porque a gente sabe que o jovem, né, agora a gente pode falar, né, depois dos 50, já é uma idade de autoafirmação, né? E até pela neurociência colocado, só depois dos 18 que você pode ser tomador de decisão, porque seu pré-frontal está desenvolvido literalmente. Então, a gente sabe que essa idade é uma idade confusa. Com quantos jovens, você tem uma dimensão de quantos jovens já passaram por você lá, só por você, fora a companhia inteira, né? Nos processos que você conduziu? Nossa, Sandra, que pergunta difícil, né? Nunca contei, para falar a verdade. É muita gente. Mas, assim, para você ter uma noção, só no programa que eu conduzo hoje, que é o Jornada para o Futuro, tem 35 mil jovens inscritos, né? Nossa. E é o menor programa da Companhia de Talentos, né? Se pensar, assim, que cada programa tem 40, 50 mil pessoas inscritas, né, no processo para competir, para concorrer às vagas, né? Então, é muita gente, é muito jovem que passa por nós, né? Aquela nossa pesquisa que a gente faz anualmente da Carreira dos Sonhos, né? Nós temos mais de 90 mil respondentes, né? Então, assim, é muita gente que, de uma maneira ou de outra, a gente está colocando ali uma mãozinha, né? Ou eles na gente, né? Porque é uma coisa recíproca, né? Então, é muito jovem aí envolvido, né? Fala mais da Carreira dos Sonhos. É uma pesquisa anual que vocês fazem, e vocês perguntam aos jovens e aos CEOs também, não é isso? Isso, a gente pergunta para 3 níveis, vamos dizer assim, né? É que o jovem não tem um nível dentro da organização, então eles são jovens. A gente considera respondente jovem aquele que tem de 17 a 27 anos, e que não responda que esteja em outro cargo ali pesquisado, né? Então, e aí a gente vê a média gestão, e aí, então, entre supervisores, coordenadores, gerentes júniores e a alta gestão, que daí a gente fala de gerente sênior, presidentes, diretores, superintendentes e até donos de empresas, sai nesse outro. Então, são 3 níveis aí que a gente faz as perguntas, né? E vocês estão realizando essas perguntas, essa pesquisa há quantos anos? Olha, esse ano é a 19ª edição, né? Nossa! Então, já faz tempo que a gente acompanha a evolução desse jovem no mercado, né? E é muito curioso, né? A gente vem de jovens que queriam trabalhar numa empresa estatal, depois passou para querer startup, e hoje em dia a gente pergunta onde eles querem trabalhar tanto faz, na startup ou na grande organização, mais consolidada, contanto que eles façam aquilo que eles realmente gostam e queiram fazer, está alinhado aos propósitos deles e tudo mais. Então é engraçado a gente ver nessa história toda esse percurso deles, né? Eles navegam vieram navegando por muitos lugares aí, né? Exatamente. Antigamente, a procura era muito mais por uma carreira, remuneração, e hoje a gente vê o reflexo do propósito, né? De ter realmente um aprendizado. Muito e eu acho até, o pessoal reclama muito dessas gerações, da Y, da Z, não sei o quê, mas eu falo sempre que eles mudaram a minha vida. Porque teve uma época que eu achava lindo ser workaholic, eu achava lindo não ter tempo, a minha agenda lotada, eu correndo, achava demais, achava executiva, né? Até que uma pessoa do meu time, conversando comigo, pedindo demissão, falei, mas por que você vai embora? Você tem uma carreira, você potencial, vai ser sócio. Ele falou, eu não quero ser sócio. Oi? Eu não quero ser você amanhã. Nossa, foi um choque, né? Voltei para a terapia correndo. Mas trouxe para mim uma reflexão muito boa. Eu falo que eu aprendo muito com eles, eu adoro estar no meio de jovens. Eu aprendo muito com eles e acho que essa química de jovem com uma pessoa mais experiente é muito boa. Pelo menos os trabalhos que eu tive
tem um aprendizado, tem um potencial ali para ser explorado fantástico, né? Porque você pondera, você consegue um equilíbrio. O que esse jovem está falando de trabalhar com as pessoas mais velhas? Eles veem isso também? Porque alguns mais velhos têm preconceito, alguns mais velhos gostam. Como é que o jovem vê trabalhar com os mais velhos? Olha, Sandra, eu não vejo resistência, tá? Deles virem trabalhar. Eles vêm num olhar de aprendiz, né? Eu tô aqui porque esse cara vai ensinar bastante, essa pessoa tá. Mas aí, no dia a dia, quando ele começa a ver algumas coisas que para ele são comportamentos ou são cobranças que não fazem muito sentido, aí eles começam a reclamar, né? Fala assim, não, mas por que isso é importante? Por que isso aí não faz parte, né? Isso vai desde uma exigência do tipo de roupa que ele precisa pôr, ou do horário que ele tem que cumprir, ou do formato que ele tem que escrever, né? Vai assim, de pequenas coisas a coisas um pouco mais que pegam nos valores deles, tipo uma piadinha sem graça, né? Uma piadinha sexista, uma piadinha cheia de preconceito. Então, esse tipo de coisa, aí eles começam a ligar que esse tipo de coisa só vem porque a pessoa é mais velha, né? Aí eles começam a fazer esse tipo de comentário. E aí começam E acho que sim, né? Muitas a nossa geração tem... era uma geração que fazia piada mesmo, né? Até há pouco tempo, e não respeitava muito, assim, não existia o bullying, né? Quantas vezes fizeram piada comigo, você? Era a nossa geração, né? Errada. Exatamente. E até hoje, né? Dependendo do fórum que você entra, se tem pessoas mais velhas mesmo, né? Ou até da nossa idade, tem umas piadinhas que rolam lá que você fica assim, pô, não tá mais, né, na fase, isso já foi, né? Nós estamos em 2021, né? Já passou. E eles, só que nós entendemos de onde vem tudo isso. Sim. Para eles não, né? Para eles é um absurdo. E aí começam agredidos, né? Exatamente. Você já está você já falou que mais de 19 pesquisas, faz o programa todo ano de novos trainees, etc. Você já encontrou, já aconteceu de você fazer processo trainee para um ex-trainee seu? Muitas Ou seja, vezes. ele como líder, e aí, como é que é? Ele muda de opinião, ele muda de posição, como é que ele se comporta aí agora na visão de líder, não mais trainee? Nossa, também tem de tudo, acho que não tem uma receita, eu acho que tem alguns que super valorizam o fato de serem líderes, bons líderes, então procuram se informar, procuram ser o melhor, procuram fazer o processo de seleção sem viés, então se preocupa, pede feedback durante o processo de seleção, eu estou sendo isso, estou sendo aquilo, então tem pessoas preocupadas, e tem outras que falaram assim, na minha época era assim vai ser, né? Eu acho que tem de tudo, né, Sandra? A gente vê de tudo. É o indivíduo, né? É a diversidade, a gente tem que respeitar, né? Exatamente. Eu acho que tem que respeitar, mas também acho que tem coisas que a gente precisa pontuar, que tá meio old fashion, sabe? E falar, olha, isso não cabe mais no mundo de hoje, se eu fosse você, né? Eu reveria isso, né? Acho que não dá para continuar tendo esse discurso, né? Então, acho que nós temos esse papel também, né? Porque, assim, eu falo assim, eu morro de medo de, né, eu já tenho 52 anos, mas eu morro de medo de ser velha de cabeça, sabe? Então... Eu também. Muitas vezes, quando eu tô achando a coisa absurda demais, eu pergunto para os meus jovens, né, ou daqui de casa, ou do trabalho, né, eu falo assim, gente, fala para mim, isso é realmente absurdo, né? Ou eu tô olhando com cabeça de velho? Muitas vezes eles concordam, não, isso é realmente absurdo, e muitas vezes eles falam assim, Adriana, você está olhando com cabeça de velho, olha por esse outro lado que talvez você enxergue um jeito menos velho de ver, né? Então eu costumo checar minhas ideias se elas estão alinhadas
com um jeito mais moderno de pensar, para não parecer a tia véia, né? Exatamente. Não, eu também faço isso, eu escuto, eu observo, e muito assim, né? Obviamente, na tecnologia, a geração touch, eles sabem tudo, e aí eles vão, peço uma ajuda, eles querem resolver. Eu falei, não resolve, me ensina, senão eu vou ser dependente de você a vida toda. Aí eles começam a rir, né? Mas eu vejo, eu tenho 2 filhos, um de 27, uma de 14, ou seja, uma diferença muito grande. Como mudou o comportamento de lá para cá, a criação dele para a criação dela, completamente diferente, né? E o mundo é outro, mas eu acho que o jovem, hoje em dia, ele é mais posicionado, politizado. Os jovens mesmo, assim, na faixa etária da minha filha, eles têm uma opinião para tudo. Na minha idade, eu não podia colocar opinião nenhuma, né? Era só ouvir, era o que bastava. Mas quando a gente vê essa relação do jovem com o novo na organização, você tem ouvido algum feedback? Tem aquele filme O Senhor Estagiário, que é um filme maravilhoso com Robert De Niro, né? Uhum. Você tem ouvido realmente, alguma empresa tem case ou tem história que você possa compartilhar de que realmente essas gerações já estão convivendo e convivendo bem e trazendo harmonia e resultado para aquela organização? Ou ainda é só desejo e modismo? Olha, Sandra, eu acho que essas novas formas de trabalhar atualmente, como os squads, né, os grupos de projetos, essas novas formas que não é tão hierárquica, que não depende de um organograma e sim de uma entrega, acaba propiciando que essa conversa entre jovem e pessoas mais maduras acaba acontecendo de um jeito muito melhor, né? Então, eu acho que quebrar essa hierarquia das grandes organizações, como a gente também foi criada na nossa geração, né? E trazer uma nova forma de trabalhar, tem sido o grande impulso para que essas gerações esqueçam que tem muitos, ou até de conhecimento, e cada um soma com o seu. Então, neste momento, eu tenho visto que esse tipo de forma de trabalhar tem sido positivo, essa multigeração aí dentro do mesmo lugar, né? Aham. Mas isso é muito recente ainda, né? Eu Bem acho que recente. os frutos disso a gente já está vendo, já está colhendo, tem muitas empresas organizadas dessa forma, e que já estão colhendo bastante frutos. E não é só a multigeração, mas eu acho que a diversidade de conhecimento, a diversidade de todos os tipos de diversidade cabem dentro de um squad, né? Na hora que você monta um projeto. Né? E aí você tem um modelo mental muito mais amplo, muito mais... E rico, né, Dri? Rico. Que eu falo muito também, assim, quando a gente conversa, não é uma questão de modismo, é uma questão de business, né? Quando você tem diversidade, você vai ter o lugar de fala do teu cliente que é diverso. Você vai conseguir ter proposições de serviço e produtos que empaticamente vão refletir uma necessidade de mercado. Agora, quando você tem um estereótipo, você só vai atingir uma determinada população. Então, se o objetivo do ponto de vista de negócio é ficar num grupinho seleto como fornecedor, ok, mas não é isso que o mercado está precisando, né? Principalmente quando você tem que atingir todos, né, e ter todos dentro de casa, nossa, é um mar de oportunidade, né, de olhar diferente, de construir diferente a marca, construir a comunicação, construir o formato, enfim, tudo, né, tudo. Sim. E você já pensou em fazer um programa trainee para 50 a mais? Será que rola? Ixi, ainda não fizemos. Nós já fizemos vagas de estágio para 50 a mais, isso sim. De estágio? Mas são que massa! Vagas pontuais, sim, já fizemos. Foi bem interessante, assim. Pessoas que, depois dos 50, ou resolveram fazer a segunda faculdade, aquilo que sempre amou e quis fazer e nunca teve opção, ou até a primeira faculdade, e estão no momento de fazer estágio para se formar. Então, sim, já tivemos, nossa, e são histórias lindas, assim, muito lindas, de pessoas que nunca se imaginavam sendo contratados como estagiário e estavam lá felizes da vida, e o outro lado também, sabe? O outro lado também, né, a empresa super contente de estar fazendo esse tipo de... dando esse tipo de oportunidade, né?
Que Agora, lindo. um programa inteiro de estagiários, um programa inteiro de trainees 50 mais, eu ainda não vi, mas acho que é uma boa ideia que a gente pode deixar aqui para os seus ouvintes. Eu acho que está chegando, porque o que eu vejo de empresa querendo 50 a mais e não está achando, eu acho que vai chegar logo, logo. Idri, vamos voltar aqui à pesquisa. O que os jovens estão querendo hoje? Você falou do propósito, mas propósito é uma palavra muito grande, cabe tudo aí dentro. Então, o que você realmente acha que hoje é uma proposição de atração para essa garotada? Então, Sandra, assim, o que eles trazem muito nessa pesquisa é que eles querem fazer o que gosta. Então, isso, muitas vezes a gente consegue fazer o que gosta, mas muitas vezes no dia a dia a gente tem que fazer roer o osso também, né? Mas eles falam muito disso. Mas o que eles mais buscam é um ambiente que eles possam se desenvolver, né? E aí o se desenvolver, ou aprender mesmo, esse processo de aprendizagem contínua, de, sabe, hora eu estou dentro de um projeto, hora eu estou dentro de outro, hora eu estou num dinamismo de aprendizagem, é uma coisa que eles buscam bastante, né? E aí a pesquisa traz também que eles se veem em alguns segmentos de atuação e não se veem em outros. Então, o segmento também é importante para eles, né? E eles trazem muito juntado o segmento com o propósito. Então, por que eu vou trabalhar numa empresa X que tem trabalho escravo ou análogo ao escravo, ou que tem mexe com armas, ou com bebida, ou com cigarro, então eles têm dentro deles algumas coisas que eles falam não de cara, né? Ou já vi dentro das empresas de agro, também eles falaram assim, não, nessa eu não vou porque tem tal coisa, ou vi tal coisa, ou dentro dessa eu vou. Então, eles vão escolhendo, né? Então, trabalhar com o que eles gostam, onde eles admiram, e num lugar que dê desenvolvimento para eles. Isso tudo vai juntando, né? E agora, né, que eu tenho acompanhado muitas discussões deles dentro do Jornada, eu imagino, eu faço parte de um grupo de Telegram que tem mais de 2.000 pessoas lá, jovens, que estão nessa idade de procurar estágio e tal. Então, eu vira e mexe, estou lendo o que eles estão postando lá, né? E aí eles começam a colocar ali também, gente, está difícil o emprego, né? Eu vou aceitar qualquer coisa nesse momento, mas assim que der, eu vou procurar fazer, né? Então, eles têm essa consciência também, né? É tudo bonito na hora que dá para ser bonito. Na hora que não dá para ser bonito, vamos pôr o pé na realidade, né? Então, eu acho que essa geração que está entrando no mercado agora, eu acho que ela tem muito esse pé no chão, né? Ela tem muito essas discussões de eu preciso, eu quero, é assim que deve ser o mundo ideal, mas no momento não está dando, e tudo bem, entendeu? Entendi. E Idri, eu não sei se é uma visão errada minha, mas eu acho que eles têm mais adaptabilidade, não? Até por uma questão de geração, de cultura, de momento que nasceram, e eles já nasceram no meio de uma transformação muito rápida por causa da internet, né? Então, depois que o mundo realmente se tornou um mundo globalizado, com toda essa tecnologia, eu acho, pode ser que eu esteja errada, a percepção dos jovens que eu conheço é que eles são um pouco mais abertos à mudança do que a nossa geração. Faz sentido ou é a impressão errada minha? Olha, eu não tenho nenhuma pesquisa que eu consiga falar baseado em pesquisa. Que sustente achismo puro que eu vou falar aqui, tá? Eu acho que sim, é um grupo um pouco mais jogo de cintura, vamos dizer assim, eles conseguem se adaptar um pouco, mas eles são mais questionadores. Né? Eles têm que concordar, né? Eles mudam, mas depois que eles compraram. Exatamente, eles são mais questionadores, né? Eu acho maravilhoso. O que tinha a geração anterior, que querer curtir a vida, né? Era muito visto isso, qualidade de vida, parará, arará, arará, é mais importante.
Este grupo aqui, ele não está tão preocupado assim como o grupo anterior, né, com, a qualidade de vida é tudo, eu quero ter liberdade para tal, não, ele quer ser convencido de que o que ele está fazendo faz sentido, né, e aí, se fizer sentido, ele vai quebrar a cinturinha e vai fazer, entendeu? Com certeza. Não, isso é muito bom, eu gosto. E eu até comento muito que o meu último time me colocava no corner toda hora, né? Me pressionava. E eu falava, gente, eu estou criando monstros, né? Porque, de brincadeira, obviamente, adoro elas, mas me questionavam o tempo todo. E de verdade, sem demagogia, a gente acaba crescendo. E aí entra um ponto, né, Dri, que é a humildade. Para lidar nesse novo mundo, dependente da geração que você tem que ter humildade para tirar aquela casca de quem está falando com você, de a idade dele, a crença dele, a história dele, e realmente ouvir, né, ter a escutativa, que a gente fala muito, o que aquela pessoa está trazendo. E isso é muito difícil no ambiente organizacional, não? Tem muito dono da verdade, né, Sandra? Então, quebrar isso é um negócio que acho que a gente que atua muito com a área de recursos humanos, com gestão de mudança, essas coisas, a gente precisa estar muito antenada nisso, né? Para a gente ajudar a quebrar essa, né? Eu sei tudo e não saio desse meu lugar, né? Exato. Porque quem sabe tudo hoje nesse mundo, cara, né? É muito louco, nós estamos vivendo num mundo onde muda tudo a toda hora, né? E as coisas que a gente acredita que são corretas estão sendo colocadas em xeque toda hora, né? Então, se a gente não tiver, né, a escuta ativa mesmo, e aprender, e mudar, e ter a flexibilidade de mudar aquilo que a gente sempre pensou que era verdade e não é mais, né? Acho que a gente não vai progredir, né? Como gente, como pessoa mesmo, né? Nem como profissional. Então, tanta coisa sendo colocada em xeque hoje em dia, né? E tantas informações novas que surgem. A gente tem muita dificuldade em estar atualizado, né? Eu todo dia aprendo um treco novo. Então, se a gente não tiver, sabe, atento para aprender com o outro que sabe mais que a gente, seja lá da idade que for, da onde que veio, sei lá, se sabe mais que eu, vai me ensinar. E eu vou aprender, né? Mas, infelizmente, ainda não é a postura de muitos, né? Com certeza. Eu vejo muito a falta de autoconhecimento, principalmente nos executivos mais velhos, né? Eu vejo que falta autoconhecimento, e quando falta autoconhecimento, falta essa percepção de que é legal, eu posso aprender e eu preciso aprender. O jovem, ele obviamente não vai ter tanto autoconhecimento, não viveu tanto, mas ele é um pouco mais aberto, até porque está no papel de jovem, né? Então, acho que assim, eu posso errar porque eu sou jovem, estou aqui começando, então já tenho esse desconto. Odria, também uma coisa que eu escuto muito, mães, amigas minhas, né, que vêm com aquela ansiedade, preocupação do que ela orienta o filho para o futuro, aí falando de carreira. E a gente tem o Fórum Econômico Mundial, que traz toda uma pesquisa de tendências de soft skills, e a gente tem toda a tecnologia, algumas profissões que estão aí discutidas para acabar. O que a gente fala para essas mães? Né, que nós somos mães também, né? O meu filho acabou na medicina, mais fácil, mas mesmo assim tem muita tecnologia. A minha, de 14, não sabe o que vai ser. O que vai ser o mercado para esses jovens daqui a alguns anos? O que vocês veem? Olha, Sandra, eu passei recentemente por esse, né, esse sufoco de mãe também. Meu filho acabou de entrar na faculdade aqui, também estava com aquelas dúvidas cruéis, né? E aí, acho que não existe uma resposta, né? O futuro, a gente está vendo, a gente vê muita coisa sobre estudo do futuro, mas, na verdade, ele muda todo dia, esses estudos também, então a gente precisa saber. Qual que a gente vai acreditar? Se instrui a mãe de um jeito, amanhã o negócio acaba e aí você é culpada disso, né? Eu acho que mais do que a escolha da faculdade, né? Eu iria olhar um pouco o que esse jovem gosta, né? Então eu iria mergulhar no autoconhecimento dele, né? Com ou sem um profissional, mas ajudando ele a saber o que quer. E começa com aquilo que ele tem em mente agora, sem forçar muito, porque eu acho que, né, eu me formei em engenharia, hoje trabalho em recursos humanos, amanhã eu estou me preparando para ser conselheira, já sou conselheira de empresa, então, assim,
a vida vai pondo a gente em outros lugares que a gente jamais imagina lá atrás, né? Então, eu acho que se a gente tiver uma cabeça, formar os nossos jovens com uma cabeça aberta de que a mudança pode, né? Sim. Essa pessoa vai procurando o caminho dela que melhor caiba e que vai achando aí. Hoje em dia, tem muitas grandes organizações que nem mais o ensino universitário está pedindo no currículo, né? Está pedindo o portfólio, conhecimento, que você sabe, o que você sabe que você estudou com afinco, que você gostou, que você se interessou, que você se aprofundou. É isso que eles estão buscando, né? Não precisa ter faculdade, você não precisa trazer um diploma para mim. Eu acredito no que você sabe, eu estou te contratando pelo portfólio que você tem. Então, fantástico. Daqui a pouco nem isso mais nós vamos precisar escolher, ajudar nossos filhos a escolherem, sabe? Porque não vai fazer mais sentido, né? Então, eu iria muito valores, no auto... né, Dri? Aí entra os valores, né? Entre os valores. Então, eu trabalharia muito no autoconhecimento, né, desse jovem, para que ele faça a melhor escolha que ele possa fazer neste momento, com o que temos, sabe? E aí, ajudá-lo a pensar que ele pode qualquer coisa que ele quiser na hora que ele sentir que precisa mudar. Eu acho que essa é a direção, né? Fantástico. Que não é muita direção, né? É meio sem direção, mas é o que... Mas para um mundo conturbado como a gente tem, eu acho que é uma ótima direção, né? Que é apoiar o seu momento atual. E você trouxe um negócio muito relevante, que são as multicarreiras, né? Eu também já tive várias carreiras e também entrando em outra. E eu acho que essa oportunidade é muito boa. A carreira anterior não é que ela era ruim, foi muito boa naquele momento. Agora a gente quer fazer outra coisa. E eu acho que o jovem tem essa oportunidade. Acho que tem aí uma pré-requisito que é tecnologia. Sem tecnologia vai ser muito difícil para qualquer um. E aí eu volto aí às classes sociais menos favorecidas, vulneráveis, que estão longe, né? Não tem nem saneamento básico que dirá internet, conexão. Mas, de qualquer forma, a gente vê que é um mercado diferente que está se criando, né? Sem dúvida, mas aí entra nosso papel aí, né, como somos voluntárias de várias causas, né, Sandra? Que acho que chegar a tecnologia para quem não tem é primordial, né? Não se vive mais sem. Então, ter comida na mesa e ter tecnologia para se virar, sabe? É aí que a gente tem que brigar todo dia, né? Exatamente. E aí você me cutucou aqui, a gente está no grupo Juntas contra a Violência Doméstica, né? Nós estamos lá criando algumas ações, se você é mega parceira, enfim. E aí, falando dos jovens, eu penso, assim, quando a gente fala jovem, jovem mesmo, né? Vamos falar de uma faixa etária aí até 25 anos. Eu tenho a sensação, ou não sei se é a esperança, de que esses jovens tiveram uma educação um pouco diferente, são menos agressivas ou menos sexistas, tá? É verdade? O que você vê? Você acha? Porque eu também não tenho uma pesquisa, né? Assim, eu não sei te dizer, porque a minha vista alcança aqui o meu mundinho, né? Então, no meu mundinho, acho eles muito menos sexistas, muito mais defensores de todas as causas, abertos e nos corrigem, né, no café da manhã, no almoço e no jantar, quando a gente fala qualquer absurdo que eles acham. Então, assim, aqui na minha vista, sim. Mas eu estava lendo uma pesquisa recente dentro lá do nosso trabalho que a gente está fazendo do Instituto Avon, e ainda mostra muito preconceito, muito sexismo, muitas coisas bem estranhas que eu achava que não veria mais nesse grupo, sabe? Desculpa. Olha isso. A Siri quer participar. A Siri quer participar com a gente aqui. Nessa próxima, a gente convida ela. Convida, ela já está falando de sexismo aqui. Eu vi. Com medo, né, dessa tecnologia. E falando em tecnologia, Ai, não, mas eu estava vendo dados bem estarrecedores ainda, sabe? Tanto uma pesquisa lá falando de jovens universitários e o que eles consideram
violência, o que eles não consideram violência, e está bem longe daquilo que a gente está discutindo no nosso grupo, né? E também do outro de jovens mais abertos, não universitários, mas também coisas ainda de falar de que a roupa da mulher, né, ou a mulher bêbada, ou a mulher não sei o quê. Então, essas coisas que a gente achou que estava no passado, que o jovem já não está mais considerando que isso é ofensivo, ainda continua, ainda tem uma grande parte da população que continua, né? Então, infelizmente, não é igual, né? Ainda tem muitas diferenças. E acho que depende muito do exemplo que teve em casa, do que vivenciou na sua casa, do que é normal na sua casa, o que não é normal, e das conversas que se tem, né? Então, tudo isso vem de educação, né, Sandra? Concordo plenamente. A família é o primeiro núcleo social da gente, né? Onde a gente tem uma base de aprendizado e a gente sabe que o primeiro lugar para mudar é dentro de casa, né? Com a educação. As escolas estão se esforçando, a gente vê um grande movimento, mas a nossa cabeça quanto mãe, a cabeça dos pais, né? Os parceiros precisam rever o que estão trazendo como exemplo, né? Não, muito legal. Religião, né? A religião tem um grande papel. Um grande papel aí dentro também. Eu lembro minha filha teve uma aula de educação sexual na escola dela, a escola mandou um termo de que eu consentia, tiveram pais, né, que não permitiram por causa da religião. Então, e aí, depois a gente olha essas pesquisas tão disparatadas, e eu não estou falando de classe social, né? Sim. Aqui eu estava falando da escola que minha filha estudou, que é uma escola de classe média alta. Então, não estou falando de classe social, estou falando de pessoas com condições boas né, que poderiam também estar instruindo de outra forma, né? Então, enfim, acho que tem muita coisa de educação aí no meio, né? E tem muito que a gente aprender também, isso que é bom, que isso nos mantém vivas, né? Dri, para a gente finalizar aqui, eu ficaria conversando com você o tempo todo, mas eu também tenho um gostinho aí que eu posso te acessar quando eu quiser. Mas duas perguntinhas básicas aqui. A primeira, que conselho você dá para esses jovens que estão entrando em processos seletivos? Sempre é tenso, se é uma experiência, é um processo de avaliação. Que conselho você dá para os jovens que estão querendo ingressar no mercado de trabalho e que vão participar de um programa como o de vocês na Companhia de Talentos? Olha, eu acho que, assim, a primeira coisa é inscrevam-se só em programas que realmente façam sentido para vocês, né? Porque a gente vê o desespero de querer passar e começa a se inscrever em tudo, em empresa que admira, em empresa que não admira, em funções que querem, em funções que não querem, e sai atirando para todos os lados. Isso tira o foco, né? Tira o foco da pessoa para se preparar de fato para aquelas que ele realmente quer e para onde quer. No fim, não passa em nada. Então, foco. Vai onde está afim. A segunda se conheça, né? Investe o tempo em se conhecer mesmo. Acho que tem vários. Nós mesmos temos 2 programas que ajudam muito o jovem a se autoconhecer, né? O Jornada para o Futuro é um deles, é gratuito, está na rede, são 16 empresas que financiam, pode ir, né? Tem um processo de autoconhecimento bem bacana. E o outro é o Beta, né? Que é um site aberto também, gratuito, que tem um monte de instrumento de autoconhecimento. Acho que é super importante ele se conhecer, esse jovem saber onde ele quer ir, o que ele quer fazer, porque isso dá segurança, isso vai fazer com que ele descubra as potencialidades dele e na hora de estar numa entrevista, num painel, qualquer coisa, ele consiga externalizar o que é potencial dele, o que é bom, o que é forte, né? E não se colocar numa situação de, eu não sei, eu não posso, eu não contribuo. Não, o que é bom, o que é poder para ele? Então, acho que o autoconhecimento traz isso, sabe? Um olhar genuíno para aquilo que a gente é bom, que a gente gosta, que a gente quer, e a gente se prioriza nesse momento para falar sobre isso, né? Dentro de uma entrevista. Maravilhoso. Pena que quando eu tentei uma vaga de trainee, você não estava lá para me orientar. Eu tentei e não passei na época para a Ambev. Olha só. Eu admiro muito a Ambev, mas eu acho que eu também não tinha perfil para a Ambev, entendeu? Acho que todo mundo ficou feliz. A Ambev ficou feliz, eu fiquei feliz, admiro, mas
Nada é por acaso, né? Verdade, é verdade. Odri, tem uma pergunta que eu faço aqui com todo mundo, que é qual é a sua única certeza, né? A minha única certeza é a mudança. A gente sabe que a mudança vai estar do dia 1 da nossa vida até o último dia. E qual é a sua única certeza? O que você compartilha com a gente? Olha, Sandra, eu já mergulhei bastante para saber o que eu vim fazer no mundo, sabe? Então, e acho que uma certeza que eu tenho é que eu vim ajudar muita gente, eu vim ajudar as pessoas. Então, acho que é essa certeza que eu tenho, que eu quero continuar fazendo isso. De várias formas, de onde eu puder colocar a mãozinha para ajudar alguém, eu estarei lá. Ah, que lindo! E eu sei disso, que eu já vi, e que tomara que a gente forme mais Adrianas aí por Chaves pelo mundo, porque a gente precisa de gente como você, né? Que ajuda, que se importa, mais né? Sandras também, viu? Mais Sandras também, que estamos juntas em muitas dessas empreitadas, não é? Estamos juntas, não dá para ficar olhando, né, Dri? Não dá para a gente ficar só olhando, tem que fazer alguma coisinha. Bom, para falarem com você, onde a gente te... eu tenho onde te achar, mas onde as pessoas te acham nas mídias sociais, na companhia de talentos, dá uma dica aí para as pessoas entrarem em contato com você. Bom, no LinkedIn é fácil me acessar, é Adriana Chaves, né? É fácil me encontrar lá e eu respondo 100% do que vem ali. Meu e-mail, adriana@grupociadetalentos.com.br, é fácil também me acessar. Eu estou no Facebook, estou no Instagram, mas eu sou menos assídua nesses lugares aí, então é mais fácil me encontrar ou no meu e-mail ou no meu LinkedIn. Tá certo. Também sou desse perfil. Ainda estou apanhando lá no Instagram, mas estou aprendendo com a juventude. Odri, gratidão. Eu sou muito sua fã. Você é uma mulher fantástica, uma profissional incrível. Faz parte de uma família linda também, que é a Companhia de Talentos, que eu sou fã. E já tivemos algumas experiências muito boas juntas e agora estamos unidas aí mais pela causa ainda, né? Que a gente continue uma jornada bonita. Então, gratidão pelo teu conhecimento, por dividir aqui comigo nesse meu canal, além da tua luz, todo o conhecimento, toda a sabedoria aqui para a gente compartilhar. Eu acho que a gente tudo tem que transformar em coletivo, né? Conhecimento coletivo, experiência coletiva, vai ajudando algumas pessoas a não tropeçar tanto quanto a gente tropeçou. Ou refletir, não é isso? Exatamente. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada. Um beijo, muita saúde para você, tá bom? Para nós. Um beijo também. Beijo.